Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Paola e nesse vídeo eu vou falar sobre racismo e injúria racial. São dois conceitos, que são considerados crimes dentro da legislação brasileira, mas que muita gente confunde ou que não conhece. E aí eu vou mostrar para vocês a partir desses dois livrinhos aqui. Olha lá, então olha lá, olha que bacana. Olha lá, olá, 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 olá. Um deles é racismo, é crime, denuncie, e o outro é o Estatuto da Igualdade Racial. Muitas pessoas negras não conhecem o Estatuto da Igualdade Racial. Eu tenho esse aqui, mas eu acho que deve ter outros modelos, outros formatos. Esses dois, eles eram distribuídos pela Secretaria de Justiça Racial, quando a gente ainda tinha presidenta, em 2016. Não sei se hoje, com o governo atual, a gente tem esse tipo de material sendo distribuído, mas até 2016 tinha. E aí, o Estatuto da Igualdade Racial, ele é um documento quase como se fosse uma constituição. Na verdade, que é um modelo, mas não de uma constituição, e sim de algumas leis, alguns critérios, algumas disposições que foram assinadas, pelo presidente da República em 2003, que era o presidente Lula, e altera algumas coisas e inclui também outras sobre quais são as funções, quais são as coisas que o governo, que o Estado tem como obrigação para com a população negra. Então a gente tem, por exemplo, do direito à saúde, o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. A gente tem o direito à liberdade de consciência, de crença, o livre exercício dos cultos religiosos, o acesso à terra, tem um capítulo, só para falar de trabalho. E aí, por exemplo, Paola, mas essas coisas já não estão na Constituição? Não! Elas estão. Qual é o problema da Constituição? Quando a Constituição fala que nós todos somos iguais e que temos que ter os mesmos direitos, ela esqueceu, ali pelo mito da democracia racial, deram uma apagada, de que existe uma diferença muito grande de como que a sociedade é com pessoas negras e como que a sociedade é com pessoas brancas. Eu vou deixar aqui alguns índices do Atlas da Violência de 2020 para que vocês consigam ver que, tipo assim, não é uma coisa que a gente acha que existe de racismo, a gente acha que existe desigualdade racial. Não. O maior reflexo de toda essa política é o extermínio da juventude negra, é o assassinato dentro das periferias. Perdão, gente. Assassinato dentro das periferias e outras coisas ligadas ao racismo, seja ele institucional, seja ele o racismo velado, mas que atingem a população negra. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ele não só diz, que pessoas negras têm que ter direito à saúde, têm que ter direito à educação, mas ele coloca e especifica quais são as medidas que têm que ser tomadas para que isso aconteça. Por exemplo, como que a educação vai ser uma educação que consiga inserir a população negra dentro da escola, dentro do espaço cultural, enfim. O que o capítulo fala, por exemplo? Ele diz: para o cumprimento do disposto no artigo 9, os governos federais, estaduais, distritais e municípios adotarão as seguintes providências: promoção de ação para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e lazer. E aí, o que isso impacta nos estados? Por exemplo, a política de cotas, a necessidade de se construir espaços de lazer, espaços de cultura, espaços de esporte dentro da periferia.
Segundo ponto, apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. E aí o que acontece? Existem diversos editais que deveriam beneficiar, por exemplo, projetos culturais, só que isso é quase inexistente agora, porque a gente tem aí o congelamento do investimento da educação, que inviabiliza esse tipo de projeto, e, assim, uma crise econômica muito grande, sem falar da pandemia, né? Então acaba que a gente não tem esses artigos sendo cumpridos da forma que deveria. Mas o estatuto existe e as pessoas negras precisam conhecer, porque aí qualquer violação do nosso direito de ser, de existir, violação do direito do trabalho, a gente tem um estatuto para amparar. Em coisas que às vezes a pessoa na Constituição vai querer desmentir, mas que no estatuto a gente tem muito claro, né? Porque é direcionado para a população negra. E aí, nesse outro livrinho, ele traz diversas especificações do que é racismo e de como que a gente identifica. Então, para falar da diferença de racismo para injúria racial, ele tem um capítulo só para listar quais são as diferenças de racismo para injúria racial, que é o que eu vou falar para vocês. O crime de racismo, ele é um crime contra uma coletividade. Por exemplo, a gente fala da raça inteira, né? Por exemplo, negros e indígenas. Tem pessoas que não sabem, mas o crime de racismo ele também pode ser cometido contra pessoas indígenas, porque eles, né, é um crime contra toda uma população, toda uma comunidade, toda uma raça. E aí, a diferença do crime de racismo para o crime de injúria racial é que o crime de racismo tem como alvo esse coletivo, mas o crime de injúria racial tem como alvo um indivíduo somente. Pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa indígena, mas ele está direcionando para essa pessoa. Eu vou tentar dar uns exemplos depois para ficar um pouco mais claro. Para ficar mais negro, no caso, mais escuro, melhor assim. O prazo para denunciar. O prazo da denúncia do crime de racismo, ele é a qualquer momento. Então, sofri racismo hoje. Posso denunciar semana que vem? Pode. Sofri racismo há 2 anos atrás. Posso denunciar hoje? Pode. O crime de racismo é como se fosse um crime que ele não... Esqueci o termo que se dá no direito para isso, mas ele não deixa de ser, ele continua sendo. Diferente da injúria racial, que tem como prazo para você denunciar 6 meses. Então, por isso que é bom que a gente consiga diferenciar o que é racismo e o que é injúria racial, para que na hora de denunciar, na hora de falar o que foi, na hora de especificar como que você quer que se enquadre na lei, você consiga falar se é racismo ou se é injúria racial. Porque, por exemplo, o crime de racismo não tem fiança. A pessoa não pode pagar fiança. Ela vai ser presa e julgada. Se vai ser serviço comunitário, se vai ser meses de prisão, o que vai ser, não sabemos. Mas ela não pode pagar fiança. O crime de injúria racial, sim. E aí, as diferenças das penas também. A pena para o crime de racismo é maior do que para o crime de injúria racial. E apesar de eu ser muito contra, né, todo mundo, assim, que conversa comigo sabe que eu sou a favor do desencarceramento, do abolicionismo penal, então eu não gosto dessa ideia de penalidade, de crime, porque pra mim sempre isso vai sobrecair sobre as pessoas negras. Você nunca vai ver uma pessoa branca sendo presa por crime de racismo e ficando muito tempo presa. Então, favorece o sistema criminal, mas não favorece pessoas negras. Você não vai ver, mesmo que, por exemplo, aquele caso do menino Miguel, né? Que a mulher branca foi lá, colocou ele no elevador e, tipo assim, literalmente deixou o garoto morrer. Isso é um crime de racismo, mas isso nunca vai ser julgado, nunca vai ser penalizado, porque o sistema jurídico brasileiro não está interessado nisso, né? Está interessado em punir, matar preto, pobre, favelado, e não gente racista. E aí, para falar também da base legal, a base legal do crime de racismo está amparado na Constituição Federal de 88,
e no artigo 20 da Lei 7.716 de 1889. E o crime de injúria tá no artigo 3, não, no parágrafo 3 do artigo 140 do Código Penal. Isso é importante também saber, porque geralmente quando pessoas negras vão falar, né, olha, você tá cometendo crime de injúria racial, a pessoa pergunta tipo assim, com base em que lei? Com base em que artigo? E aí você pode falar, então, parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Buf, querida. Então, né, melhor do que a gente não saber. E aí, pra finalizar o vídeo, né, falando dos exemplos. Um exemplo de injúria racial. Se uma pessoa chega pra mim e ela, por exemplo, fala que o meu cabelo é feio, que o meu cabelo é ruim, que meu cabelo é duro, que a minha boca é feia porque ela é larga, que meu nariz é feio porque ele é grande, ou que eu sou preguiçosa porque eu sou preta, esse tipo de coisa, de situação assim que a pessoa tá direcionando mais pra mim, é um tipo de injúria racial. E existem tipos de injúria racial que inclusive se enquadram como racismo. Mas aí, por exemplo, se ela chega pra mim e fala que esse cabelo que eu tenho de preto é feio, aí ela tá atingindo não só a mim, né, meu cabelo, mas ela tá atingindo a coletividade, as pessoas pretas que têm o mesmo tipo de cabelo. Ou então quando as pessoas falam, por exemplo, quando as pessoas falam que um serviço não foi bem feito, esse serviço que tu fez é bem da tua cor mesmo, serviço de preta. Esse tipo de comentário tá ofendendo toda a raça. Apesar das pessoas não conseguirem distinguir muito bem o que é raça e o que é cor, porque eles acham que, né, todo mundo, ninguém me vê como negra, me vê como parda. Mas o conceito de raça e o conceito de cor, eles estão muito atrelados nisso. Então, quando uma pessoa fala que esse serviço que você fez é um serviço mal feito porque é um serviço de negro, ele está atingindo toda a coletividade, mesmo que ele tenha direcionado para o que você fez, para o seu serviço. Então, essas são as maiores diferenças que dá pra gente perceber entre o racismo e entre a injúria racial. E apesar de que a gente tem aqui na capinha do livro dizendo que racismo é crime, que a gente tem que denunciar, eu abro um parêntese muito grande aqui para que quando você for denunciar, se você for denunciar numa delegacia, né, se você for presencialmente, que você vá acompanhado. Se você é uma pessoa negra no Brasil, você sabe o que eu tô falando. Você não vai numa delegacia sozinho denunciar racismo, assim, que é capaz de você sofrer outro, né? Então, vai acompanhado, né? Se você já tiver um advogado, vai com um advogado. Se você não tiver, existem milhares de coletivos de pessoas negras que ajudam pessoas negras em caso de racismo. A gente tem o Movimento Negro Unificado, a Coalizão Negra por Direitos, tem a própria Secretaria de Justiça Racial, o Fórum de Justiça Racial, tem coletivos de homens, mulheres negras, tem o Enegrecer, que podem ajudar, né, a você conduzir melhor a denúncia para dentro de uma delegacia, nos âmbitos legais, enfim, porque nem sempre a gente é bem recebido nesses espaços. E, bom, é isso. Não deixem de denunciar, por mais que o sistema brasileiro seja muito ruim para isso, mas quando a gente denuncia, a gente coloca para essas pessoas que não vai ficar assim, sabe? Não vai passar barato. Você não vai continuar falando isso e nada vai acontecer. Então, quanto mais a gente denuncia, mais pessoas começam a denunciar também, mais gente se une à causa, né? Recentemente a gente tem muitos artistas que estão apoiando, muitos artistas que têm se colocado. Então, essas pessoas fortalecem e ajudam a gente de alguma forma. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo. E não esqueçam, né, se você ainda não tem o Estatuto da Igualdade Racial, procura, eu acho que deve ter na internet. E também fica atento quais são as leis, quais são as diretrizes, quais são os processos para denunciar o crime de racismo. E é isso, até o próximo vídeo.